convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de 1 João 4,8, diz assim: quem não ama não conhece a Deus. Agora vamos repetir essa última frase aqui, que é a mais importante para mim nesse momento. Por quê? Diga de novo com convicção. Por quê? Deus é amor, meu irmão. Porque Deus é amor. Existem muitas pessoas hoje em dia que falam do amor de Deus, sim ou não? Você encontra em qualquer lugar pessoas que se acham capacitadas, como eu, nessa brincadeira aqui, a falar do amor de Deus, para falar que Deus é amor. Mas, no fundo, elas são completamente ignorantes em relação ao amor de Deus. O amor de Deus, meus irmãos, normalmente nos dias de hoje tem sido entendido como uma espécie de característica bonita de alguém. Uma fraqueza, até uma fraqueza amigável. Uma característica excelente de uma pessoa. Nós escutamos muitas vezes expressões como: ah, fulana é tão amorosa. Você já viu? Poxa, ela é tão amorosa, não é? Ela é puro amor. Ah, e a gente já escutou alguém também já dizer assim: ele deveria ser mais firme, hein, com essa criança. Mas é todo amoroso, todo derretido, não consegue. Quem já ouviu uma coisa parecida aí, levanta a mão. E a gente tem como tendência, então, na nossa vida e comumente escutando por aí, temos a tendência de comparar os conceitos dentro de nós. Acabamos, por tabela, entendendo o amor de Deus como um mero sentimento moldado pelo que a gente acha ou pelo que a gente sente. E, normalmente, a gente relaciona esse amor de Deus a uma emoção humana forte e intensa que a gente vivencia quando a gente quer bem a alguém. Sim ou não? Pois é. A grande verdade de tudo isso é que a gente precisa conhecer o que é o amor de Deus através do único documento que Deus deixou na terra que fala sobre ele, que é a nossa Bíblia, as Escrituras. As próprias palavras de Deus. É somente através da palavra de Deus que eu e você vamos realmente conhecer o que é o amor de Deus. A gente acabou de ler que Deus é amor, mas a gente também sabe que Deus é eterno. Sim ou não? Então, sendo eterno e sendo amor, Ele é a única pessoa habilitada a nos ensinar sobre o amor, porque Ele é o amor. Ele amou, Ele ama e sempre amará eternamente. Ei, o mundo muitas vezes diz para nós que a fonte do amor é a pessoa que a gente direciona os nossos afetos. Você já parou para perceber isso? Principalmente em relacionamento. Quando a gente vê que duas pessoas estão num relacionamento e esse relacionamento quebrou, você vai ver aquela pessoa se acabando, né, ficando triste, muitas vezes entrando em depressão. Por quê? Porque ela direcionou toda a fonte, ela entendeu aquela outra pessoa que não está mais com ela como a fonte do amor. Mas a fonte do amor nunca foi o outro. A fonte do amor sempre foi Deus. Diga aí para o seu irmão que está do lado, porque pode ser que ele precise dessa palavra profética hoje. Diga assim: meu irmão, a fonte do amor sempre foi Deus. Em 1 João 4, no versículo 7, assim, pois o amor vem de Deus. Pois o amor, ele vem de Deus. Conhecer o amor de Deus é urgente, até para nós cristãos. Sabe por quê? Porque, especialmente nos dias de hoje, que o que mais prevalece é uma ideia fixa de que amor é amor e vale qualquer coisa. Quem já ouviu essa expressão? Love is love. Amor é amor e vale qualquer coisa. Não é? Não é isso que nós temos visto nos dias de hoje, nas mídias? Infelizmente, isso acontecido não somente nas mídias sociais, na televisão, nos cinemas não cristãos. Tem acontecido dentro da igreja também. Dentro da igreja nós temos visto muito desse discurso: amor é amor e vale. Estamos
em que muitos se dizem de Cristo, de Deus, mas estão a cantar valendo uma música dos anos 80, e você vai se lembrar. Consideramos justa toda forma de amor. Isso é bíblico? Não. Nem toda forma de amor é amor. E nem toda forma de amor é justa. Ah, quantos de nós temos caído e sido seduzidos pela fala do mundo sobre o amor, não é verdade? Muitas vezes a gente se pega nesse meio, sem perceber. Quantos de nós estamos ouvindo, por exemplo, ou vendo, ou mesmo vivenciando histórias, preste atenção, com o que Deus está falando hoje conosco aqui. Isso é uma responsabilidade, não é? Então, muitos de nós, a gente está ouvindo, vendo, ou mesmo vivenciando histórias supostamente de amor, mas que nada tem a ver com o amor verdadeiro. Quer ver uma prova disso? Quantos aqui já assistiram o filme O Casamento do Meu Melhor Amigo com Julia Roberts? Quem lembra desse filme? É aquele filme que tem uma música bem... É o que? I Love You, Baby? I love you, baby. Tem uma música muito massa. Olha ali, ó, a cena. Julia Roberts, o cara que eu esqueci o nome, mas parece com Stallone, e Cameron Diaz. Quantos aqui a gente já assistiu? Agora pensem comigo, lembre, quando a gente assistiu esse filme, a primeira vez ou na reprise, eu vou logo me botar do lado dela aqui, porque eu fui a primeira que fiz isso, tá certo? Eu torci para essa pessoa ficar com essa outra, com esse homem aqui. Eu torci para ele, gente. Quanto é que ele, mas na verdade ele estava no relacionamento com... Quando eu fui assistir esse filme esse mês, numa reprise, eu comecei a me lembrar do sentimento, né? Caramba, ele podia ficar com quem? Ué, não, peraí, tem uma coisa errada aqui. Eu estou torcendo pelo lugar errado, gente. Eu torci na primeira vez pelo lugar errado. Por quê? Porque o sistema me mostrou que Julia Roberts ia ser infinitamente melhor com ele do que Cameron Diaz. Só que quem estava noiva era Cameron Diaz. E uma noiva muito bem, muito legal para esse cara. Já pensou? A gente está sempre procurando uma forma de amor real em outra pessoa, em outra circunstância, e pasme, não importa como. É isso que o mundo tem colocado dentro de nós. E muitos de nós cristãos temos caído nessa. Temos caído nisso. É por isso que muitas vezes casamentos acabam, amizades acabam, ministérios seríssimos acabam. Porque o mundo tem sido muito efetivo no trabalho dele sobre amor. A necessidade de conhecer, meu irmão, o amor de Deus é vital por uma série de razões. Eu vou lhe dar no mínimo 3 aqui. Porque a gente não pode falar e nem mesmo manifestar aquilo que de fato a gente não conhece e a gente não vive por inteiro. Essa é a base da fé cristã. A continuidade da fé. Sabe o quê? O testemunho. Falar daquilo que se conhece e de que se experimentou. Vai lá na primeira carta de João, no capítulo 1. Abra lá a sua Bíblia. Na primeira carta de João, no capítulo 1. Do versículo 1 ao versículo 4. Gente, eu vou aqui, eu não sei se a mídia tem a versão da Bíblia Viva. Se tiver, tem não? Tem? Não tem. Então, deixa que eu dou uma lida aqui para todo mundo. Eu não boto ali não para não confundir, porque é uma versão muito boa para a gente ter uma ideia. E diz assim, acompanha aí. A sua vai estar um pouco diferente, mas é o mesmo conteúdo. Está dizendo assim, Cristo estava vivo quando o mundo começou.
Entretanto, eu mesmo, João falando, tá, gente? Eu mesmo o vi com os meus próprios olhos e o ouvi falar. Eu toquei nele com as minhas próprias mãos. Ele é a mensagem da vida enviada por Deus. Este que é a vida que vem de Deus foi revelado a nós e nós asseguramos o que vimos. Eu estou falando de Cristo, aquele que é vida eterna. Ele estava com o Pai e depois foi revelado a nós. Eu repito que lhes estamos falando a respeito do que realmente, escute isso, nós mesmos vimos e ouvimos, a fim de que vocês possam participar da comunhão e das alegrias que nós temos com o Pai, com Jesus Cristo, seu Filho. E se fizerem como eu digo nesta carta, então vocês também ficarão cheios de alegria e nós igualmente. A base da fé cristã é você falar daquilo que você viu, daquilo que você experimentou, daquilo que você viu, daquilo que você tocou. É o testemunho. Daniel está aqui? Ai, está disfarçado? Oi. Ele tem uma música linda, que ele está escondendo o tempo todo essa música, gente. Eu quero convidar também a igreja a orar para que Daniel, né, seja tocado por Deus para demonstrar as 12 músicas que Jesus entregou para ele. Amém? E uma delas é a mais bonita que eu já ouvi na terra. E o nome dela é Ele Virá. E ele começa assim: aquilo que vimos, ouvimos e apalpamos, com respeito ao verbo da vida, ele irá voltar. Eita, quem gostou diz amém. Amém. Tá vendo? Já tem que tocar. Olha aí, Neymar disse que ele tem que tocar. Fala aí com um especial para ele. Gente, essa é a base da fé cristã. Testemunhar, por isso que a gente não pode falar nem manifestar aquilo que a gente não conhece. Segunda razão, porque a gente precisa entender do amor de Deus e conhecer. O amor de Deus tem sido muito mal interpretado e confundido no mundo. Sim ou não? Como falamos, muitos acreditam que Deus é amor, mas que o amor de Deus opera de acordo com o conceito de amor individual de cada pessoa. Acham que um Deus de amor, por exemplo, não disciplina e não entrega pessoas às suas próprias convicções em frente à rebeldia. Infelizmente, esse erro, minha gente, não está somente nos não cristãos, está dentro da casa de Deus também. Já ouvi muitas coisas ruins acontecerem e já ouvi também muitas pessoas dizendo, mas isso não pode, Deus é amor. Como assim? Como se o amor fosse uma característica desassociada de Deus e todas as outras. Porque o amor de Deus, gente, não é só amor. É um amor santo, é um amor soberano, é um amor justo, é um amor eterno, sabe? Nenhuma das características de Deus podem ser vistas isoladamente, porque Ele é um ser completo. A gente precisa conhecer do amor de Deus pela terceira razão. O amor de Deus, manifestado por nós, é o veículo para trazer o reino de Deus à terra. Não pense que o reino de Deus vai ser trazido por violência. Vai ser trazido pelo amor. Porque foi isso que Jesus veio fazer aqui na terra. Jesus veio manifestar o amor, porque Ele é o amor, amém? Como é que a gente vai trazer o reino de Deus à terra, se o amor de Deus não está operando em nós? Se nós não conhecemos o amor? Se a gente não entende desse amor, como é que a gente pode mostrar ao mundo que somos de Deus, se não estamos operando o amor de Deus de forma correta? Se a gente está misturando o conceito de que é amor, com o conceito que o mundo tem pregado dentro de suas observe. João, hoje a gente vai falar muito sobre João. O apóstolo João. Você sabia que o apóstolo João foi conhecido como o apóstolo do amor? Falou muito de amor. Graças a Deus.
Porque muitas vezes da minha vida, eu passei muito mal e precisei ler muitas vezes as cartas de João, para ter certeza de quem era o amor e o que era o amor por mim. O amor de Deus. E lá na primeira carta de João 3, de 10 a 11, na versão viva, diz assim: assim agora podemos dizer quem é o Filho de Deus e quem é o filho de Satanás. Preste atenção, olha que coisa importante. A Bíblia diz assim, olha o que João está dizendo. Assim agora podemos dizer quem é filho de Deus e quem é filho de Satanás. Todo aquele que vive uma vida de pecado e não ama o seu irmão, não está na família de Deus. Porque a mensagem enviada a nós desde o princípio tem sido que devemos amar uns aos outros. O amor é muito parecido com a ideia de um selo. Se nós somos filhos de Deus, o amor é um selo sobre nós. Quem conhece aquela música? Levou-me à sala do banquete, sua bandeira sobre meu amor. Levou-me à sala do banquete, sua bandeira sobre meu amor. Levou-me à sala do banquete, sua bandeira sobre meu amor. Sua bandeira sobre mim é o amor. Então, gente, esse é o símbolo de Deus sobre nós. Nós precisamos conhecer o amor. Observe o que fala hoje a Bíblia pura, tá, gente? Amém? Ô, glória! Observe o que fala em 1 João. Pode abrir aí sua Bíblia. 1 João 3. Deixa aberto na carta de 1 João, tá? 1 João 3, do versículo 10 ao 11. Olha o que diz. Diz assim, ó. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus. Quem são os filhos do diabo? É o mesmo versículo, só que na versão King James. Não pratica a justiça, não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama o seu próprio irmão. A marca, é por isso que eu separei essa versão King James. Diz assim, ó. A marca do cristão é o quê? 2 pontinhos. O amor. Diga aí para o seu irmão que está do lado. A marca do cristão é o amor. Então não adianta você ver somente aquele cristão. Sabe aquele negócio que eu acho que você já viu? Gente que só prega irado. Só fala de Deus irado. Já viu isso? Ó, minha gente, teve uma vez que na minha vida eu questionei isso. Vou dar uma pausinha aqui para dar um testemunho breve. Eu sou filha única. E meu pai está ali atrás. Olha, ele se levantou já. Meu pai, sou filha única. Eu fui mimada, amada. E sou até hoje, ô glória. E isso é uma coisa, para alguns é ruim, para mim é ótimo. Eu amo ser amada. E eu acho interessante que o meu filho fala isso também. Mãe, eu amo ser amado. E amo ser amada. Quando eu comecei a minha vida adulta e minhas experiências com Deus, eu comecei a conviver com algumas pessoas e eu via que as pessoas só falavam, quando falavam em primeira pessoa, em voz profética, como que Deus usando a pessoa para falar, só brigando, gente, só descendo a madeira. E comigo era do mesmo jeito. E teve uma hora que eu, no meu particular, eu disse a Deus. Eu disse, Deus, eu sei que eu preciso crescer. Filho único precisa mesmo, sabe? Às vezes de um apertinho um pouquinho a mais, porque ama ser amado, né? Como a história, ama ser mimado. Mas eu só estou vendo só cacete aqui. Só falando briga. Eu estou me sentindo desprestigiada de alguma forma. Eu sei que eu mereceria tudo isso. Eu mereço mais. Pior, porque nada nós merecemos, não é verdade, igreja? Mas esse não é o Deus que eu li na Bíblia. O Deus que eu li, ele exorta no particular. E ele exorta porque ele ama. Ele não exorta para pisar em quem já está quebrado, para destruir a pessoa. Ele exorta para construir. E ele demonstra amor, porque as palavras dele são amor.
E aí, quando eu orei isso, minha gente, eu acho que Deus fez alguma coisa na pessoa. A próxima reunião que veio, eu orei para mim e Deus, tá, gente? A próxima reunião de Deus, a próxima reunião que veio, a pessoa veio falar comigo num amor, aí eu parei e pensei, eu disse, o Senhor tratou a pessoa e me ouviu. Porque Deus sabia que eu não estava querendo só não levar a exortação. Eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto de verdade, detesto mentira. Prefiro uma verdade nua e crua e dura na cara do que uma tapinha nas costas, uma facada nas costas. Eu não gosto disso. Eu prefiro ser exortada porque quando eu sou exortada eu cresço. Mas quando eu não sou exortada, eu continuo no erro. É esse tipo de pessoa que eu sou. Então Deus sabia que não era isso, mas nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Até as exortações de Deus são exortações de amor. Isso nos leva ao nosso primeiro ponto. E o primeiro ponto vai ser lançado aí na mídia. Você pode ler para mim? O amor... Dá para ler não, mas eu vou dizer. O amor de Deus. Como tentar entender, né, gente? O amor de Deus, a gente está falando até agora, não é algo natural para o ser humano. Não pode ser encontrada na alma do ser humano, simplesmente. Né? Aquilo que você já ouviu falar, dizer assim, fulano tem muito amor dentro dele. Não, só se for um amor humano. Porque o amor de Deus não é algo natural, não é algo humano. Não pode ser encontrado naturalmente na alma do ser humano. Como o apóstolo João diz em sua carta, o amor vem de Deus. É originado em Deus, é um dom divino. Nós recebemos essa capacidade, esse dom, quando a gente recebe o Espírito Santo, no momento que a gente aceitou Jesus. E Ele nos concede esse dom. A palavra amor é usada no Novo Testamento em seu original, na linguagem grega. No grego existem 4 tipos de significados para essa palavra amor. E eles são filéu, ágape, storge e eros. Os 2 últimos, o storge e o eros, não são mencionados diretamente na Bíblia, mas a gente pode entender, né, em algumas histórias, em algumas certas histórias. O amor storge é o amor que existe entre familiares, para representar o vínculo de pais, filhos e irmãos. O amor eros é o amor com bagagem sexual. Mas não somente isso. No grego clássico, a palavra eros carrega consigo uma bagagem demoníaca. Deu um frio na barriga agora, não é? Porque a gente sabe que de eros vem a palavra o quê? Erótico. E isso é a coisa mais comum, sensualidade. Isso é a coisa mais comum que nós temos visto e ouvido. Sim ou não, igreja? E entendam, o sentido original dessa palavra tem uma conotação demoníaca. Esse é o tipo de amor celebrado, que era celebrado em rituais pagãos, em orgias da antiguidade. Era o tipo de amor que era o resultado de uma influência demoníaca. Interessante isso, não é? Porque o mundo passa para nós que amor é sensual. Já parou para ver isso? Já percebeu isso nos filmes? Pois é. Enquanto se a gente for estudar, a gente vai ver que sensualidade tem uma bagagem demoníaca. Era o tipo de amor que era resultado da influência demoníaca, tanto que Platão e Aristóteles tentaram desassociar o verdadeiro sentido dessa palavra da bagagem demoníaca que ela carregava. Para quê? Para que essa palavra tivesse uma melhor aceitação e aparência na cultura. E conseguiram. Não é interessante isso? O amor filéu é o amor entre grandes amizades. É um amor generoso que procura agradar o outro com atos de bondade, mas que espera sempre um retorno. Esses 3 tipos de amor representam relacionamentos humanos. O eros, o storge e o filéu. Mas o 4º tipo é o que representa o amor de Deus, que é o ágape. Diga comigo, ágape. A gente já escutou muito essa palavra. Existe igreja batista ágape, igreja não sei o que ágape. Tem lojas com nome ágape, marcas com nome ágape. E ágape significa amor. E esse amor, no sentido lá do grego, é o mais poderoso de todos os significados do amor. É um amor que existe através de um ato de sacrifício, que não depende de retornos para amar e nem para fazer o bem.
É o amor que é demonstrado para todos os amigos, para todos os familiares, para todos os conhecidos e também, pasme, esse é o tipo de amor que veio para ser vivenciado por Cristo. O amor que ele manifestou por nós aonde, gente? Na cruz do Calvário. Foi ali com esse amor que ele nos amou, mesmo sem a gente merecer. Ele nos deu através da entrega da vida dele, a vida eterna. Esse é o verdadeiro amor, o amor ágape. O ágape é o amor redentor. É o amor salvador. Você pode repetir isso comigo? Ágape é amor redentor. É amor salvador. É o tipo de amor que João define Deus. Quando o apóstolo João diz assim, ele diz, Deus é amor. Ele está ali dizendo em outras palavras, Deus é esse amor redentor, salvador, capaz de amar aqueles que ninguém amaria. Capaz de se doar e de causar um bem eterno e sem retorno para quem quiser aceitá-lo, para todo mundo. Aqui está uma grande bênção, né? Essa que a gente acabou de entender. Mas é também onde reside um grande problema para muitos. Como a nossa capacidade de compreensão humana é muito limitada, gente, temos a tendência de usar os nossos parâmetros para medir e quantificar as coisas que a gente não dá conta. E uma delas é o amor de Deus. Porque a gente conhece pouco. Porque a gente não conhece o suficiente. A gente pensa que o apóstolo João aqui, ele está dizendo que Deus é amor e somente amor, como eu falei no início. Desassociando das outras características, dos outros atributos. Então, quando a gente pensa num ato de disciplina, como eu falei, de Deus sobre alguém, ele está dizendo, não, presta atenção. Deus não vai fazer isso não, menino. Deus é amor. Já ouviu isso? Sim ou não? Sim ou não? Quando vem um ato de justiça acontecendo sobre uma nação, aí a gente escuta algumas pessoas dizer assim, como pode? Ué, Deus não é amor? Já ouviu isso? Quando vemos a conta de erros cometidos por pessoas cristãs ou não cristãs, quando fatalidades acontecem como consequência do pecado natural do mundo, isso abala. E a gente começa a ficar confuso quanto ao amor de Deus, porque na nossa cabeça Deus é amor. E esse amor não poderia estar associado com coisas que doem. Começamos a pensar que João nos ensina que quando ele diz que Deus é amor, é que o amor invalida as outras características de Deus, como a injustiça, como a onipotência, como a soberania. E não é isso não que João está ensinando, de jeito nenhum. Na verdade, ele nos ensina que Deus é um ser incrivelmente completo, de modo que todos os seus atributos são somente uma expressão de amor. Estão me acompanhando? Amém ou não amém? São só uma expressão do amor, porque Deus é amor. E isso nos leva ao nosso segundo ponto nessa noite. O amor de Deus nos chama a amar como Ele ama. E a amar o que Ele ama. Você pode ler comigo? O amor de Deus... Eita, toda vez eu estou fazendo uma pegadinha aqui com a igreja, né? Amém? Ô, glória. Vai sair, gente? Amém. Ô, glória. O amor de Deus nos chama a amar como Ele ama. E o que Ele ama. Isso é muito importante. Muito importante. No Evangelho de João, agora já não é mais a carta, é o Evangelho. Mas a mídia vai jogar aí para você ver. No Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 15, nós vemos uma conversa profundíssima de Jesus com Pedro. Essa conversa aconteceu à beira do mar de Tiberíades. Logo depois de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, lembram disso? Jesus morreu, ressuscitou e ele foi se encontrar com os discípulos. Lembram dessa cena? Os discípulos saíram para pescar, estava todo mundo de cabeça cheia com essa história que aconteceu, com a morte e crucificação de Jesus, não é? E ele tinha ressurreto, mas eles foram pescar.
Jesus aparece na beira do mar de Tiberíades, eles estão no barco lá, lembra dessa cena? E aí eles identificam Jesus, Pedro sai nadando lá, para chegar primeiro do que todo mundo. E quando chega lá, Jesus tinha preparado um jantarzinho com um peixinho frito. Oh, glória! Peixe como eu posso comer, né? Vixe Maria. Nutricionista é Daniel, gente. Ele não larga não, viu? Ele passa a dieta e fica perguntando 21 coisas para ver se você cumpriu a dieta. Respondi nenhuma, orem por mim, igreja. Então vamos lá. Depois, nessa cena, depois da refeição, Jesus disse assim, a Pedro assim: Simão, filho de João, você me ama? Mais do que a esses outros? Quando Jesus disse, você me ama mais do que esses outros, no original, está escrito a palavra ágape. Jesus pergunta ali a Simão se ele ama ele ágape. Tu me ágape? E diz Pedro, sim, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu sou seu amigo, eu te filéio. Aí Jesus diz assim para Pedro: então apacenta os meus cordeirinhos. No versículo 16, Jesus repetiu a mesma pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Você me ágape de verdade? E a resposta, disse Pedro: sim, Senhor. O Senhor sabe que eu sou teu amigo. O Senhor sabe que eu te amo, mas ele disse: eu te filéu. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. No 17, mais uma vez, ele perguntou: Simão, filho de João, Simão, filho de João, você é mesmo o meu amigo? Você me ama? Como foi que Jesus perguntou dessa vez? Jesus não perguntou mais ágape, Jesus perguntou: você me filéu? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. E aí Pedro respondeu: o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe quem eu sou, disse ele. Jesus disse: então pastorei as minhas ovelhinhas. Quando você era jovem, era capaz de fazer o que gostava, de ir onde queria ir, mas quando você for velho, você estenderá as suas mãos, outros guiarão você e levarão para onde você não quer ir. Jesus disse isso para dizer que tipo de morte ele morreria, para glorificar a Deus. Então Jesus disse a Pedro assim, ó: segue-me. Repita comigo: segue-me. Diga para o seu irmão: Jesus chama você para seguir ele. Meus irmãos, aqui quando Jesus indaga Pedro, curiosamente, ele usa o nome que se referia à humanidade de Pedro, porque o real nome, o nome humano de Pedro era qual? Simão. Pedro é o nome que Jesus deu a ele, e é um nome profético. Mas Jesus, curiosamente, usa nesse momento desse questionamento o nome Simão. Talvez, eu penso, isso é uma questão minha, porque aqui Jesus estava querendo comunicar algo muito importante para João. Eu acredito que talvez Jesus estava dizendo, em outras palavras: Simão, em sua fraqueza, em sua humanidade, você quer tentar me ágape? Você quer tentar me amar da forma verdadeira, real, sacrificial, redentora? Você quer me amar como eu te amo? Então apacenta minhas ovelhas. Ou talvez Jesus estivesse dizendo: você me ama, você me ágape mais do que a todos esses seus amigos que estão aqui? Ou talvez Jesus estava dizendo assim: você me ama mais do que as suas paixões, você me ágape o suficiente para abrir mão das suas paixões? Porque Pedro estava diante de um momento muito importante ali. Pedro tinha saído para ir se dedicar a uma das paixões dele, que era a pescaria. Não existe nenhum mal nisso. Mas Jesus perguntou: será que você me ágape? Será que você me ama sacrificialmente, mais do que as suas paixões? Mais do que essas pessoas que estão aqui ao redor? Será que você quer tentar me amar como eu te amo?
E Jesus termina indagando: Simão, você me filéu? Você me ama com amor verdadeiro de amigo? E eu entendo, na minha interpretação, que Jesus estava perguntando assim, dizendo para ele: você me ama do seu jeito mesmo? Porque toda hora que Jesus perguntou ágape, ele respondeu filéu. E aí Jesus termina dizendo filéu. E eu entendo que Jesus está dizendo: tá, você quer me amar do jeito filéu? Você consegue me amar desse jeito? Então apacenta minhas ovelhas. Pois por quê, gente? Por que Jesus faria isso? Não é porque ele está ali repetindo um discurso. Não. É porque o amor é reconhecido pelos atos de obediência e não por intensidade de emoção. Todas as vezes que ele perguntou: você me ama? Ele disse: então apacenta minhas ovelhas. Você me ama? Então apacenta meus cordeirinhos. Porque o amor não está desassociado da obediência. Ele não pode ser definido por emoção. Então, por isso que muitos de nós estamos totalmente enganados em relação ao amor. Se hoje eu não me sinto muito emocionada em relação ao meu marido, se hoje, sabe, o tanque de emoção por ele não estiver muito cheio, na verdade não, viu gente? Está muito cheio. Mas é só um exemplo. Então, o que é que vai acontecer? Se eu não entender o que é amor, eu vou dizer que eu não amo ele. E Jesus está aqui dizendo que não tem nada a ver com emoção. Tem a ver com obediência. Diga para o seu amigo: amor tem a ver com obediência a Deus. Veja como Pedro responde: sim, Senhor, eu te fileio. Eu te amo com o tipo de amor fileio. E é claro que Jesus sabia que Pedro amava ele com amor filéu. Mas Jesus queria saber se Pedro estava disposto a amar Jesus com obediência. O conceito de amor verdadeiro, Pedro ainda não tinha. Ele não conhecia, mas Jesus lança um desafio para Pedro aqui. Ele diz assim: olha, obedeça. Olha, cuida dos meus cordeirinhos, das minhas ovelhas, porque o amor verdadeiro, sacrificial, é expresso por obediência. Não existe amor se não houver obediência a Deus. Sabe, irmãos, hoje Jesus pergunta a mesma coisa que perguntou a Pedro, a você e a mim. Você me ágape? Se você me ágape, obedeça o que eu lhe chamei a ser e a fazer. Se você, igreja, me ama, Jesus diz para nós hoje à noite: você obedece e faça o que eu lhe chamei a fazer e a ser. Amém? Amém. Essa é uma mensagem para toda pessoa que ama o Senhor. Se você ama o Senhor, então cuide dos cordeiros dele. Ou seja, cuide da obra. Ame a obra mais do que a você. Ame a obra mais do que as suas paixões. Ame a obra mais do que qualquer outra circunstância ou pessoa. Jesus diz em João 16,15: se me amares, guardareis os meus. Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Tem uma música, não é? Muito bonita. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e Ele vos dará um consolador. Amém? É isso, porque o amor verdadeiro é sacrificial, é ágape. Jesus termina o discurso com Pedro dizendo: me siga. E ele te diz a mesma coisa nessa noite, irmão. Me siga. Pare de seguir quem não é Jesus. Sabe, às vezes a gente fica louco no meio dessa história toda, porque todo mundo agora tem um tal de um celular. Até os mendigos hoje têm celular. Você já deparou com isso? Foi tão interessante uma vez, fui no shopping. Já tem gente indo. Eu fui no shopping.
E aí tinha um mendigo que abordou uma senhora, né? Ele estava pedindo, ele estava precisando, claro, né, gente? A gente sabe disso. E é um prazer poder ajudar quando a gente pode. Mas eu achei a situação engraçada. Não sei se você vai achar também. E ele abordou uma mulher e ele disse assim, a senhora pode me ajudar com algum dinheiro? E ela fez assim, mas eu não vim. Ela estava entrando no carro, ela disse, mas eu não vim com dinheiro nenhum. Eu só tenho um cartão aqui, eu só vim comprar com cartão. Aí ele fez, sem problema não, a senhora tem um Pix, faz um Pix pro meu... A mulher não tem escapatória não, ela teve que fazer um Pix para ajudar. Então todos estão tendo agora um celular. E isso é uma bênção, mas é uma maldição também, porque isso prende a atenção demais do ser humano e faz você mergulhar em um mundo que muitas vezes não é o mundo de Deus. E você fica querendo seguir muitas coisas que não é de Deus. Não é verdade? Jesus diz hoje para você e a mim, me siga, vai dar tudo certo. Em Mateus 5, do 43 ao 44, Jesus diz assim para mim e para você. Perdão, antes eu vou contar uma história aqui, para que a gente possa entender melhor essa parte. Tem um pastor, gente, que já morreu, chamado Jay Adams. Eu acredito que ele já morreu, Deus queira que eu não esteja matando ele agora. Então, o pastor Jay Adams estava fazendo um aconselhamento a um homem que estava lhe contando que ele queria se separar da sua esposa. Presta atenção nisso. Amém ou não amém? A igreja está comigo? Amém. Então, vamos lá. Ele estava querendo se aconselhar com o pastor para dizer que ele estava querendo se separar da mulher, da esposa dele. Ele já não amava mais essa mulher, ele disse. Aí o pastor disse assim para ele, mas nós somos convidados a amar, não. A gente é convocado, é um mandamento. Amar as esposas como Cristo amou a igreja. Bom, o homem disse, né? Não é que eu não ame, pastor, mas é que eu não quero mais viver com ela. Sabe como é que é? Aí o pastor disse, bom, tá, deixa eu ver se eu entendi. Já que você não quer mais viver com ela, vamos dizer que vocês se separem. Aí você vai morar num lugar e provavelmente ela vai morar em uma casa no mesmo bairro. Não é verdade? Aí ele disse, pode ser. Aí ele disse, bom, então se ela for morar numa casa no mesmo bairro, ela vai ser sua vizinha. E se ela for sua vizinha, ela vai ser seu próximo. E o que é que Jesus disse quanto ao próximo? Que você deve amar o próximo como a si mesmo. Aí o homem ficou meio revoltado e disse, não, o senhor não está entendendo, não. Eu não suporto mais viver com essa mulher. Ela me irrita. Ela faz muita coisa que me irrita, eu não suporto mais. Mas nem viver na mesma vizinhança que ela. Aí o pastor disse, entendi. Então o negócio é porque tem a questão da raiva, da aversão, né? Não aguenta mais. Aí ele disse, eu não aguento mais. Mas aí, se você não aguenta mais e tem uma questão de aversão, essa mulher se constituiu como a sua, isso mesmo, inimiga. E o que é que Deus fala sobre os inimigos? Que a gente deve amar. Aí esse homem se revoltou e o pastor deu uma boa risada. Não tem jeito. Em Mateus 5, 43 a 44, Jesus nos diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso não era mandamento da Bíblia não, gente. Isso era um ditado popular. Veja que coisa incrível. O que acontece conosco hoje, de ser infiltrado por mentiras satânicas do sistema, acontecia lá naquela época também. Aí Jesus está dizendo, vocês ouviram o que disseram para vocês? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, ame os seus inimigos e abençoe quem lhe amaldiçoa. Faça o bem e a quem lhe odeia, e orem por aqueles que lhe perseguem. Há muito tempo atrás, que horas são? Eu estou sem relógio. Ok. Há muito tempo atrás, eu fazia parte do grupo de louvor aqui. Gente, se eu revelar quantos grupos de louvor aqui eu já passei, vocês não vão acreditar. Eu acho que eu já participei aqui de umas 6 formações, no mínimo. Foram muitas formações, graças a Deus. Em muitas delas eu fui muito participante, só uma participante. Em uma delas eu fui líder. E nas outras eu continuei sendo participante. Mas aqui eu fui líder.
Tinha uma participante, minha gente, que era assim, uma bênção do Senhor, eu vou dizer. Então você já me entenda. Era difícil, porque a pessoa, assim, não aceitava nada. A pessoa cantava, assim, claramente sem o talento e o dom. Por que eu estou falando isso? Porque para a gente exercer uma função em qualquer lugar, não é só na igreja, é no trabalho também, você precisa estar habilitado, sim ou não? E isso não pode ferir os seus sentimentos. Você tem que ser maduro o suficiente para saber que naquela área você é produtivo, naquela outra área você não é. Sim ou não? Deus não nos chamou para cargos. Deus nos chamou para servir, seja onde for. Estava conversando nessa semana com uns amigos e eu estava dizendo isso. Qual é a definição do meu cargo? Bom, eu não sei. Meu cargo, eu gosto de dizer, sou bombril. Vou servir onde Jesus vai mandar, porque eu já lavei de banheiro, já arrumei de casamento que fizeram aqui e deixaram tudo quebrado, eu indo mais de madrugada, varrendo, e a cantar e estar aqui com vocês, tendo a graça de compartilhar uma mensagem. Então, eu não tenho apego. Para onde Jesus me mandar, eu vou. Fazer o que for, eu vou. Ele não chamou para cargos, ele chamou para servir. E normalmente ele coloca a gente para servir na área que a gente tem aptidão, que foi dada por ele. Claramente essa pessoa não tinha, era muito difícil, era horrível. Era uma coisa da igreja ficar reclamando. Imagine, para a igreja reclamar, a igreja do Senhor, o negócio era difícil mesmo. Mas essa pessoa era incorrigível. Além de ser incorrigível, tinha um problema com quem fazia melhor do que ela. E no caso, eu não queria fazer melhor, minha gente, mas eu fazia só um pouquinho assim e tentava ensinar alguma coisa, mas não dava. E teve um dia que eu me lembro como se fosse hoje. Eu me sentei aí onde o Arthur está e onde o Nilmar estava ela. E ela chegou para mim e disse assim, olha, é o seguinte, você está tentando ensinar aqui a todo mundo a cantar, a mim a cantar, saiba que eu sou mais velha do que você. Eu disse, puxa, é verdade. Não estava entendendo que tentar ajudar você estava causando esse dano. Então, eu quero me pedir desculpa. E, de forma nenhuma, quero me botar como uma pessoa que sabe mais que você, mas estou compartilhando aquilo que sei com você. Ela disse, não, eu só estou aguentando isso, sabe, eu não sei por quê. Porque se fosse a velha eu quebrava sua cara aqui e agora. Eu estava dentro da igreja. E eu nem tive tempo de pensar em uma mesa entre eu e ela para poder me defender. E aí eu fiquei pensando, eu disse, Deus, é o seguinte, voltei para casa, contei para Nilmar, e eu fiz uma oração, eu disse, eu não quero mais ter liderança. Olha, isso foi bem no início, né? Nilmar não era pastor ainda, a gente só era membro e servia em alguns ministérios. E eu disse assim para Deus, eu disse, eu não quero mais liderar nada não. Ué, a mulher quer quebrar minha cara? Por eu estar fazendo bem a ela. Imagine se dá uma doida, o diabo mandar na cabeça dela, ela quebrar minha cara, ela pula em cima de mim. Eu sou boa, também não sou besta, ninguém vai bater em mim, mas em todo caso, eu não quero que isso aconteça. Então vamos fazer o seguinte, Senhor, o Senhor manda essa pessoa ir embora ou então eu saio. Agora é o seguinte, saiba que no dia que essa pessoa estiver escalada, não é comigo. Eu disse isso a Deus. E eu comecei a carregar uma mágoa no meu coração muito forte. Só Deus sabia. E Nilmar. E um dia, eu servia no berçário também nessa época. Eu cuidava das criancinhas. Eu cuidei de Pablo, gente. Olha ele ali, ó. Ele foi no berçário, não foi, Pablinho? Foi. Como eu sou velha. Mas o Botox não deixa ninguém ver isso. Como diz meus adolescentes, menos Arthur, que Arthur não, né, Amanda? Como diz meus adolescentes, eu tenho 42 com cara de 20. Se eu fosse pastora, você tinha ganhado um castelo já, né? Então, vamos lá. E aí eu fui para o berçário, cuidar das crianças. Inclusive do filho dessa pessoa que estava lá dentro do berçário. Deus é incrível, ele faz cada coisa extraordinária, viu? E aí eu estava lá cuidando e eu escutei a voz de Deus falar na minha cabeça. Porque eu estava com uma ira, uma mágoa. Eu vinha e quando eu via essa pessoa eu tinha vontade de chorar. Já se sentiu assim com alguém? Já passou por uma circunstância dessa? Então, deixa eu dizer para você o que é que Deus falou para mim e talvez ministre seu coração. Quando eu estava lá e eu
vi essa pessoa deixar o filho, eu disse, Deus, eu não aguento mais nem olhar para a cara dessa pessoa, me ajuda, me ajuda. Eu comecei a chorar, gente, no berçário. E o povo acho que achou que eu tava, porque tinha musiquinha, a transmissão do culto, né, no berçário. E eu fiquei lá chorando e com a raiva, e Deus falou comigo muito claramente. Ele disse, olhe para a cruz do Calvário. E eu imaginei a cruz, ele disse, veja meu sangue descendo ali. E eu imaginei o sangue dele descendo. E ele disse, foi por ela também. Eu não chamei você para amar só quem lhe ama. Chamei você para amar quem lhe odeia. Porque não é a respeito dela somente, é a respeito de você. Mas acima de tudo é a respeito de mim. Eita, que essa é a pior parte. Não é a respeito do que você sente. Não é a respeito de quem a outra pessoa é, o que faz com você. É a respeito de quem Deus é e você representa Ele na terra. Talvez a outra pessoa não saiba representar Deus muito bem, mas você vai saber. Porque você é chamado a ser representante de Deus aqui nessa terra. Tem um pastor que morreu já, esse morreu mesmo, eu tenho certeza, que aí ele já me avisou. Mas eu amo ele. Oh, como eu queria que ele estivesse vivo para eu ter o prazer de ter sentado numa sala de aula. Tá, com esse eu fazia 3 vezes o curso de teologia. Nem que eu me lascasse, porque ele era muito exigente, né? Segundo Nilmar me contou. Mas amo ele. A.C. Sproul. A.C. Sproul. E ele diz assim sobre o amor de Deus. É difícil, né, gente? Porque aqui, ó, além de ser professor de teologia, é professor também de inglês. Então, não posso falar em outra pronúncia que não seja a pronúncia, né? Não pode ser R.C. Sproul, tem que ser A.C. Não, perdão, é R.C., né? É porque R é. Minha gente, que pegadinha. Por isso que eu disse A.C., R.C., R.C., tá bom. Sproul. E diz assim, ele diz uma coisa sobre o amor de Deus. Ele diz assim, olha, it's a radical thought. It's a radical attitude. É um pensamento radical. É uma atitude radical. It's a radical love. That's what God's love calls us to live. É um amor radical. E é isso que Deus nos chama a viver. Diga aí para o seu irmão que está do lado. É um amor radical. E é isso que Deus nos chama a viver. Pare de ficar dizendo que você não está se agradando das coisas. Não é ao seu respeito. É a respeito de Deus. Amém? É a respeito dele. É desse amor radical. É desse amor que veio para se entregar mesmo por aquele que maltrata, que nega, que rejeita. E isso nos leva ao nosso terceiro ponto. Ai, meu Deus, Deus me ajude para poder dar tempo. O amor de Deus nos exorta a não amar. Repita aí comigo. O amor de Deus nos exorta a não amar. Não amar é também uma das ordens de Deus para nós. Uau! Isso parece contraditório, não é verdade? A gente está falando que Deus manda a gente amar até os inimigos. Pois é. Parece até estar fora de contexto, porque a gente sabe que o reconhecimento da nossa fé é o amor, é amar. Somos reconhecidos como filho do nosso Pai pelo amor, porque a gente ama. No entanto, meu povo, amar em alguns casos pode ser errado. E isso é muito importante a gente entender nos nossos dias, porque como a gente já disse, a gente está vivendo sobre uma cultura que quer nos mostrar que toda forma de amor é justa. E não é. Para não ficar somente nas minhas palavras, e você acha que eu estou ficando lelé da cuca, abra sua Bíblia lá em 1 João, né? Deve estar aberta já. 1 João 2, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Eu estou lendo na versão NVT. E diz assim: não amem este mundo nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, preste atenção nisso, igreja, o amor do Pai não está em vocês.
Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que nós vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. E isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Amém? Eu quero que você preste atenção nessa exortação que Deus nos dá. Ele diz assim, não ame o mundo. Mas como assim, Shirley? Se foi ele mesmo que criou o mundo, que pegadinha é essa? Não, não é pegadinha não. É muito importante que vocês conheçam, né? Isso que eu vou ensinar aqui para vocês, se vocês não conhecem ainda, e se conhecem, vão só reafirmar. É muito importante compartilhar com vocês que nas cartas do apóstolo João, ele se utiliza pelo menos, gente, não é só isso, mas é pelo menos, de 3 conceitos dessa palavra mundo, tá? O primeiro sentido da palavra mundo se refere à criação física de Deus. Tudo que foi criado, nós vemos isso no evangelho lá de João, no capítulo 1, no versículo 10, diz assim, ó. Ele estava no mundo, e esse mundo se refere à terra criada, tá? E o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Então fica claro aqui, se a gente entender que esse conceito que a gente está falando aqui é mundo, criação física, fica claro que se Jesus veio ao mundo, não é o mundo físico que ele está proibindo a gente amar. Concorda? Amém? Segundo o sentido da palavra mundo, se refere a pessoas. As pessoas que habitam nesse mundo que Deus criou. No Evangelho de João 3,17, nós vemos Jesus dizer assim, porque Deus não enviou seu Filho para o mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Então a gente conclui aqui também que Deus não estava não mandando a gente amar as pessoas. Lembra da ordem lá? Não ameis o mundo. Então não é o mundo físico e não é as pessoas desse mundo. O terceiro sentido da palavra mundo que a gente pode encontrar nas cartas de João e no evangelho dele também, é o que se refere ao sistema do mundo. Ou seja, a ideologia do mundo, o funcionamento do mundo. O sistema do mundo que é oposto ao sistema de Deus. Veja o que diz em 1 João 5,19. Diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Vou ler de novo para você. Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. E ele está dizendo assim, que o sistema do mundo está sob o poder do maligno. Então fica muito claro para nós que a ordem que Deus dá, naquele versículo que nós lemos, não ameis o mundo, é não ameis o sistema do mundo. A ideologia. A ideologia. Deus não quer que a gente ame o sistema de operação deste mundo. Porque o coordenador desse sistema é quem, gente? É Satanás. E é totalmente contrário ao reino de Deus. E João continua a nos dizer em 1 João 3,13, diz assim, meus irmãos, não se admire se o mundo mostrar que os odeia. E isso ele falou para nos mostrar que o sistema do mundo não está em concordância com o sistema de Deus. Por isso a gente não é aceito. Por isso que a gente não é visto como normal pela nossa forma de pensar, pelos nossos princípios, pelas nossas ações. Porque não existe nada, diga nada, nada em comum com o sistema de Deus e o sistema do mundo. Mas sabe, tem muita gente vivendo isso só na teoria. E na prática não declara oposição ao sistema do mundo. Pelo contrário, tem amado o sistema do mundo. O que os meus olhos têm visto por aí, desde os mais jovens aos mais velhos, é algo muito ruim. É algo que em algumas circunstâncias dá até um pouquinho de náusea, de frio na barriga. Sabe? A gente tem visto cristãos vivendo de acordo com o sistema do mundo. Sendo seduzidos, por exemplo, por músicas que
é uma das maiores formas de doutrinação mental. Você sabia disso? Sabe, quem lembra de Johannes? Aquele finlandês que fez parte da nossa igreja durante um tempo, né? E não me apresentou aqui na frente. Eu e ele, a gente estava trocando umas ideias sobre isso. É tão interessante. Você deveria estudar. Você, como cristão, deveria estudar a influência da música sobre a mente de uma pessoa. Se ela não simplesmente contar com a naturalidade que são as letras, que significam doutrinação, porque hoje parece ser bobagem, mas escuta todo dia uma coisa. Foi disso que Hitler se valeu. Da doutrinação diária dele, das mentiras diárias dele, e formou um exército de destruição. Doutrinação, as palavras fazem doutrinação na mente, mas se não contar somente com o natural, a música conta com o sobrenatural. E a música conta com coisas que você não dá conta, como por exemplo, como ondas sonoras que você não é capaz de ouvir ao seu ouvido, mas o seu cérebro é capaz de perceber. Há muito tempo atrás, Nilmar fazia um trabalho junto com o tio dele e com o irmão de Marcelo Nazário, Eric Nazário. Ele ia nas escolas. E eles começaram a fazer esse trabalho quando começou a acontecer vários episódios de demonismo dentro das escolas. De suicídios e de muitos atos de violência. E nos estudos deles, eles chegaram à conclusão de que uma das coisas comuns entre os jovens eram as músicas, as bandas. E essas músicas, algumas delas, quando estudadas, elas tinham uma frequência chamada baixa frequência. Talvez você não saiba o que é isso. Mas toda música ela é permeada, ela é construída em cima de certas frequências. Não só uma, mas várias. E existia uma frequência muito baixa, imperceptível aos ouvidos, que tinham comandos. Como, por exemplo, vá e se mate. Vá e assassine a sua mãe. E muitos casos, principalmente nos Estados Unidos, aconteceram. E as pessoas não sabiam por quê, porque eram crianças normais, só que não tinham Deus. Não é interessante isso? Então imagina hoje que a música não precisa da baixa frequência. A música não precisa da baixa frequência. Eu estava hoje no banheiro e meu vizinho adora escutar brega. E Daniel sabe que ele é nosso vizinho também. Então, assim, são músicas terríveis, tenebrosas, porque brega hoje é um negócio terrível. E aí, por incrível que pareça, essa era uma música de uma mulher que estava dizendo assim, não deixe o brega morrer. Façam letras que dê para eu cantar, porque agora, foi um negócio assim, agora as músicas são tão baixarias que as pessoas não querem mais ouvir brega. É verdade. Mas não é só isso, é qualquer música. Toda música tem um apelo erótico. Lembra? Eros, influência demoníaca. Toda música quer colocar as mulheres para dançar, rebolando até embaixo, ou seja, lá onde for, mostrando partes do corpo e mostrando que é sensual e que o mundo pode desejar, mas não pode tocar. Isso é doutrinação. Então, o que eu mais tenho visto são crentes cristãos seduzidos por músicas, seduzidos por mídias sociais, sabe? Por comportamentos, imitando. Andam por aí fazendo dancinha de TikTok. Não é não? Doutrinação. Ninguém anda por aí falando versículo da Bíblia. Ué? Poxa, por quê? É brega, é? É não atual? É não, é vida. E liberta. Eu vi uma certa mulher no Insta, chamada de Catherine Conte. Ela é brasileira, estou falando meio inglês, mas é Catarina Conte. Que falou sobre um esgotamento e entorpecimento mental quanto à palavra de Deus e ao conhecimento de Deus, dessa geração. Ela estava dizendo, é como se essa geração estivesse com um esgotamento mental, um entorpecimento mental quanto à palavra de Deus e ao conhecimento de Deus. De modo que quando o assunto é sobre a palavra, preste atenção, quando o assunto é sobre a palavra, eles começam a dormir, a ter sono. Ah, não quero ir não estou com vontade não. Oxe, vai falar quantas horas? Oh, meu Deus, não, porque eu tenho que ir. Tá bom. E quando chega no culto, na reunião, num pequeno grupo, seja lá onde for, começa. Que sono, né?
Isso é entorpecimento mental. É um desinteresse, uma distração. Mas olha, preste atenção. Ao mesmo tempo, quando a gente abre o celular, quando a gente começa a conversar sobre outra coisa, aí a mente se liga na hora, assim, pá. Acho que as psicólogas que estão aqui estão ligadas nessa história aí. Fala rapidinho, a mente funciona muito rápido. Sabe o que é isso, gente? Deixa eu dizer para você. Não é porque a pessoa é ruim, não. Não é porque a pessoa não gosta de Jesus, não. Ela gosta, ela ama. Sabe, ela é cristã muitas vezes. Mas ela está doutrinada pelo mundo, pelo sistema do mundo. No Evangelho de João, capítulo 15, verso 18, diz assim: se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria como os seus. Mas porque nós não somos do mundo, porque eu escolhi tirar vocês do mundo, por isso o mundo os odeia. Jesus escolheu você para tirar do mundo, te deixar livre do sistema do mundo. E o mais incrível é que Jesus não deixou você desamparado nesse processo. Ele não só te escolheu para tirar do mundo, para te libertar desse sistema imundo, mas ele te deu o encorajamento perfeito, que está lá em 1 João 5,4, diz assim: todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Amém? Jesus não nos deixou desabilitados de não ficarmos escravos desse sistema do mundo, de cairmos nesse entorpecimento mental contra a palavra e adoração em relação a coisas do mundo. Não, ele disse: ei, eu dei a fé e este é o instrumento que faz você vencer o mundo. Nós precisamos brilhar esse amor de Deus. Nós precisamos brilhar essa luz, e é por isso que João diz isso nessa carta. Nós não devemos amar o mundo. Nós somos enviados a esse mundo, mas nós não somos pertencentes a esse mundo, a esse sistema. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte das suas ideologias. Nós somos luz, a luz que atrai a atenção para a fonte, que é Jesus. A gente está aqui para ajudar pessoas aprisionadas a saírem do sistema. Lembram de Matrix? Quem assistiu Matrix? Oxi, pouca gente, hein, pastor? Nossa! Pois é. Ou então está querendo esconder a idade, né? Nesse filme, existia um sistema em que todos estavam entorpecidos. E se levantou um que era chamado The Chosen One, o escolhido, que começou a despertar os outros do sistema. Você é um Chosen One. Você é um escolhido. Diga para o seu irmão que está aí do lado: você é um escolhido. Você é um escolhido para despertar as pessoas do sistema desse mundo. Como você vai fazer isso? Como? Se você está seduzido pelo sistema do mundo, se você está inundado com o sistema do mundo, se você está encharcado das letras e doutrinações desse mundo. Jesus diz que se o sal não salgar, ele não serve para nada. O sal desperta sede em quem prova, sede da água viva. Mas o sal que não salga, não desperta sede em nada. Agora fica muito claro que não consideramos justa toda e nem toda forma de amor, porque existem amores que nos levam a errar e a perder o foco pelo qual nós fomos criados. Se nós estamos direcionando o amor para o sistema do mundo, se estamos nos deixando seduzir e perdendo tempo amando o sistema do mundo, nós estamos comunicando o quê? Que nós não amamos o Senhor. Que não existe interesse em nós, em agradar Ele. Isso não dá para disfarçar, não, com palavras, não. Não. Eu estou no meio disso, mas eu amo o Senhor. Mentira. O próprio Jesus já disse: é impossível. É impossível amar dois senhores. Porque ou você ama um
ou aborrece o outro. Principalmente porque os dois são opostos. Existe aqui um grande problema entre nós cristãos, porque muitos diriam que, assim, não, Shirley, eu estou bem. Eu não fumo, eu não bebo. Eu não uso droga, eu não compactuo com mentiras. Eu não sou corrupto, eu não sou injusto, eu não sou adúltero. Eu não vivo em imoralidades e muito menos em orgias e perversões. Mas no interior, ama e admira essas coisas com toda a fibra do ser. Como? Através das coisas que deixam entrar pela janela da alma, que são os ouvidos e os olhos. Mas aqui, preste atenção, eu não estou dando uma de moralista. Porque todos nós temos tentações. E Jesus sabe disso. Jesus não veio somente para nos salvar. Ele veio porque ele sabia que depois que o pecado entrou, nós não conseguiríamos. Ele veio para fazer no nosso lugar. Então, eu não quero ser moralista. Todos nós temos tentações. Mas é diferente. Quando você luta com a sua força contra esse amor pelo mundo. E quando você é um mentiroso, que você não luta coisa nenhuma, você só está disfarçando para quem está com o olho sobre você. É muito diferente. Aqui, como mais uma vez eu disse, eu não estou dizendo que nós não podemos sofrer tentações. Nós sofremos muitas tentações. Nós lutamos secretamente contra todas essas tentações. Eu luto contra tentações muito grandes também, assim como você, com toda a fibra e força do ser. Mas lembre-se, João não disse que não era para não participar somente, era para não amar. Não amar as coisas do mundo. Amar, segundo o que cremos, é o resultado da obediência. Ou seja, submissão ao que quer que esteja sobre nós ou em nós. Amém? O apóstolo João está dizendo então aqui, não amem, não se submetam, não exercitem isso. Vocês devem direcionar o amor para o Senhor e para aquilo que o Senhor ama. E isso não é simplesmente uma proibição sem razão. Isso não é uma ordem que não tem uma razão de ser, não. Isso é uma demonstração profunda do amor de Deus por nós. Se você voltar e ver o que diz lá em 1 João 2,17, diz assim, o mundo e a sua cobiça passam. Ou seja, as coisas que o mundo deseja, coloca dentro de você o sistema do mundo que parece desejável, isso vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre, diz a palavra. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui é, eu não quero te privar do que é massa não, meu filho. Essa é a mentira que Satanás fala na tua mente. E em teus pensamentos mais secretos num momento de confusão. Ah, Deus está querendo me privar daquilo que é delicioso, daquilo que é massa. Não, não é isso não. O que Deus está dizendo aqui é, ok, meu filho, minha filha, eu sei que é bom para você, parece ser bom para você. Mexe com suas emoções, com seus sentidos. O sistema do mundo é sedutor, porque mexe com a sua alma. Mas isso é o que vai te levar para a perdição. Pois você não é feito somente de alma. Você é muito mais do que isso. Existe um espírito que habita dentro de você. E eu estou te exortando porque eu amo você e não quero que você pereça eternamente. É isso que Deus está dizendo quando Ele diz, não ameis o mundo. É inimizade com Deus. Não ameis o mundo. Você hoje está escutando do Senhor mais uma vez. Não ameis o mundo, nem o que nele há. O sistema do mundo não é para você, igreja. Você é luz. Você é representante de Deus na terra. Amados, o amor de Deus é um amor ágape, redentor, salvador, sobrenatural. O amor
nos chama a amar como Ele ama. E Ele nos exorta a não amar o sistema do mundo, porque nós somos luz para libertar os cativos das trevas, dessas trevas para a maravilhosa luz de Deus. É isso que você vai chamar.